Salve, salve rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro, edição única, aqui no canal Pedrosa. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim, finalmente a novela acabou. Também vamos falar sobre o meia Felipe Coutinho e sobre a preparação para o jogo contra o Botafogo, o primeiro confronto do Vasco aí depois dessa paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. No mais, deixe seu like, compartilhe o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, enfim, todas as redes sociais nas quais vocês tiverem acesso. Deixe seus comentários aí, repercutam o nosso vídeo, compartilhem para todo mundo que o canal do Pedrosa, mais uma vez, o seu Giro de edição única está no ar para vocês, beleza? E no mais, vem com a gente. E a novela Léo Jardim finalmente chegou ao fim. O Vasco anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o goleiro. O seu vínculo com o Cruz Maltino vai até o ano de 2030 e a sua multa rescisória está estipulada em 10 milhões de euros, ou seja, uma proposta chegando a esse valor. O Vasco será obrigado a liberar o goleiro para qualquer que seja o destino. E o nosso jornalista Lucas Pedrosa trouxe mais detalhes sobre essa situação, opinou sobre essa situação também, opinou sobre a renovação de contrato do goleiro no programa SBT Esportes Rio. Enfim, confiram as aspas aí do nosso jornalista, Lucas Pedrosa. O príncipe da colina. Tá sabendo, Venê? Tô, pô. O príncipe da tem colina. Informação importante. Eu gostei da informação que o Venê trouxe. Gostei bastante, inclusive. Léo Jardim renovou? Sim. É drone de quem? Não, o Vasco já anunciou, mas o Venê trouxe uma informação crucial. Então você não vai guardar dinheiro, não vai guardar segredo, Exato. garoto. Fala logo o que é. Conhecendo o Pedrosa, já sei qual informação ele está querendo se referir. Da venda obrigatória de 10 milhões de euros se o Vasco receber uma proposta. O Vasco renovou até 2030 com ele. Tá aqui, Léo Jardim na tela, goleiro do Vasco. Só que tem uma cláusula, que foi um acordo do empresário com o Vasco, que se o Vasco recebe uma proposta de 10 milhões de euros, o Vasco é obrigado a vender. 10 milhões de euros hoje dá mais de 60 milhões de reais. Então essa é a informação. É essa a informação. E chega esse valor para goleiro? Não sei se chega, mas se chegar, ótimo. Boa. Entendeu? Porque Ficou o grande bom pra todo mundo. Ficou bom pra todo mundo. Foi o que eu falei aqui. O Vasco sabe que essa situação ela é existente, no sentido de nós vamos renovar, porque ele já renovaria automaticamente, porque ele ia continuar jogando. Se ele não quisesse renovar, ele ia ficar encostado. Isso não é bom pra ele, que, por exemplo, pode até tentar pleitear uma vaga numa Copa do Mundo no ano que vem. O Léo Jardim é um goleiro de altíssimo nível. Ainda bem que o Vasco conseguiu renovar. Uma excelente notícia, é um reforço para mim, você manter o Léo Jardim. Só que a grande questão é, e aí? E se chegar uma proposta, ele sai, não sai? O Vasco está ciente disso e é por isso que entrou em acordo com o empresário no sentido de 10 milhões de euros para um goleiro de, acho que se eu não me engano, o Léo Jardim tem 27, 28 anos. Tá ótimo, Fernanda. Se você recebe uma proposta de 10 milhões de euros por um cara que já ajudou o Vasco imensamente dentro de campo e é um goleiro que já tem uma idade mais avançada, que já bateu na Europa e voltou, tá ótimo. O Vasco vai conseguir usar esse dinheiro para reforçar outras posições, mas principalmente para trazer um outro goleiro. E a escola do futebol brasileiro tem ótimos goleiros. Então, assim, que bom que o Léo Jardim ficou e que bom que esse acordo foi feito. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verret, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO,
tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar... É para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Na verdade, Pedrosa, eu considero o Vasco ter um bom goleiro reserva, tá? Se o Léo Jardim é vendido hoje, o reserva ele consegue dar conta do recado. Exato. Inclusive, ele foi contratado para isso, para ser o reserva imediato do Léo Jardim. Eu, fazendo uma análise, eu não tenho essa informação, tá? Basicamente, o que aconteceu com o Gerson. As partes do Gerson toparam 25 milhões de euros na multa rescisória porque sabiam que poderia chegar a proposta de 25 milhões de euros. No caso do Léo Jardim, eu tenho certeza... 30 anos. Ele é mais velho ainda. Eu tenho certeza... Nossa, bem mais velho. Mas o goleiro é diferente um pouquinho, né? Então, idade, mas né? 10 milhões de euros por um goleiro de 30 anos, minha amiga, vai com Deus. É só a gente olhar o mercado que é muito difícil um goleiro receber essa proposta. Eu, fazendo a visão, eu tenho certeza que o empresário topou essa cláusula porque sabe que vai conseguir uma proposta. Se conseguir nesse valor, Aí, Léo Jardim, eu te amo, muito obrigado. É o famoso bom Foguetório pra em São bom pra Januário. todo mundo. É bom pra todo mundo. mundo. É isso aí. Até porque se já tava naquela coisa de quero não sei o quê, vou ficar, Isso, não vou isso. ficar. Acabou a novela. Vou encostar, não vou encostar na taça. Aquela coisa, né? Vou encostar nela. Só não faz vou... igual a Gerson, diz que vai ficar até 2030. É não isso faz que é a isso. questão. não honesto, precisa, cara. é isso. É honesto com o clube, seja honesto. É o que a gente isso. pediu aqui desde o início. Seja honesto. Você quer sair? Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. O Vasco fez você ser o cara que você é hoje. Assim como o teu mérito também. Claro. Mas você só foi ser o Léo Jardim goleiro, um dos melhores do Brasil, porque o Vasco te deu essa oportunidade. Perfeito. Seja honesta com o Vasco. É isso. Quer sair? Fala que quer sair, senta, conversa e resolve. Pra mim tá a ótimo. mistura da potência do talento e da tonelada que pesa uma camisa. Exato. O ponto é uma vitrine, né, Vânia A minha Casagrande? crítica é sempre isso. Eu nunca vou criticar um jogador por aceitar uma proposta, eu me coloco no lado dele, eu sempre defendo o lado profissional, também entendo o torcedor, mas a minha crítica em relação ao Gerson foi isso, que eu acho que faltou, digamos, ser verdadeiro com a torcida, inclusive até agora ele não postou nenhuma mensagem para a torcida de gratidão. E quando que subiram esse vídeo aí? Foi agora, né? Agora, E o Léo Foi Jardim, agora. ele só precisa ser honesto, ser justo. Ó, torcedor vascaíno, tô renovando, que eu tô feliz no Vasco da Gama, mas se chegar uma proposta boa, eu vou aceitar. Eu sou profissional, tenho que pensar no meu lado, no lado da minha família. E é isso, bom para todo mundo. Bom pro Vasco, bom pro Léo Jardim e bom pro torcedor que ainda vai poder desfrutar desse goleiro. A gente comentou muito aqui sobre essa questão do Gerson, né? E a gente sempre nesse programa entende o lado humano, a gente olha o lado familiar, a gente faz uma reflexão juntos aqui, a gente pensa junto, pô, e a família, às vezes a grana. O Pedrosa sempre traz, esses caras não... eles no não... caso do Gerson ainda foi pior porque ele passou por um problema de saúde, que ele quase encerrou a carreira. Exato, Ainda tem isso. exato. E assim, o Pedrosa sempre traz, esses caras não sustentam só eles sustentam uma cadeia de pessoas Com certeza. que é a família quase inteira, imagina. Então assim, eles têm que pensar neles também. Mas eu acho que essa linguagem, às vezes essa comunicação interrompida, ou às vezes até não feita pelo jogador Sim. com a torcida, é muito ruim. O Vasco também postou isso aqui, Léo Jardim até 2030. E aí a gente já trouxe aí um pedacinho da cláusula com o Vene e o Pedrosa em relação a se chegar uma proposta de 10 milhões de euros, ele pode sair na hora. Não tem papo, não tem conversa, não tem... A gente direto. pode falar do salário também, né? Que era uma discussão. O salário dele é abaixo da casa do R$1 milhão, que tinham pedido até acima do que isso. É um pouco abaixo, vai ficar ali no patamar do Verratti, um pouquinho abaixo ali no patamar do Verratti, e que ano a ano ele pode ir aumentando com as metas, batendo a progressão que se espera. Exato. Exato. Eu acho válido. Na eu acho nossa muito carreira válido, chama assim. de CIDs, mas é um pouquinho menor, hein, Vene? Ele é um cara que ele injeta dinheiro no clube imediatamente. As classificações na Copa do Brasil, tudo que ele faz, assim, de salvar o Vasco, isso aí, ele é um jogador decisivo. Ele é um jogador que, na minha visão, ele não valia mais de R$1 milhão, porque ninguém ganha isso no Brasil. É muito importante. Nem o Everton ganha isso. E é um goleiro que está há tantos anos no Palmeiras ganhando tudo. Mas ele é um cara decisivo. Então, acho que para caras decisivos, é aquilo que a gente sempre fala. Quem entrega, não é cara. É isso. É a recompensa, né? Na verdade, é o que vale ali para aquele ambiente esportivo. Sim. Talvez ele, num grupo onde existem outros caras mais decisivos, ele não tem tanta importância. Sim. Mas num grupo do Vasco, se a gente for olhar desde que o Léo Jardim tá, a gente entende que ele é fundamental
fundamental esportivamente para o Vasco, assim como o Nos últimos Verratti. anos ele é o jogador mais importante. Exato. Eu considero mais importante que o Verratti porque ele foi importante em várias classificações do Vasco. Mas se a gente for pensar, o Verratti faz o gol também, sim, né? Sim, mas é porque assim, a forma como ele vem sendo decisivo... Vira herói mesmo, Não, né? é assustador que o Léo Jardim... Gente, o Léo Jardim foi parar na seleção brasileira. Então, assim, isso demonstra como ele foi importante para o Vasco da Gama, fazendo importantes defesas, ajudando o Vasco em importantes jogos, classificações. Então, assim, eu acho que foi um baita acerto da diretoria. Parabéns à diretoria, porque eu considero isso aí como se fosse uma contratação. Sim. Agora vamos falar sobre o meia Felipe Coutinho, no qual hoje tivemos atualizações importantes sobre o meia. Felipe Coutinho, que renovou seu contrato recentemente com o Vasco da Gama, agora tem vínculo definitivo com o clube por mais um ano após a rescisão de contrato com o Aston Villa. Felipe Coutinho agora é jogador em definitivo do Vasco da Gama. E o nosso meia aí foi inscrito oficialmente no BID da CBF e está apto para enfrentar o Botafogo, né? Depois de toda essa situação aí para renovar o contrato, depois dessa longa novela, né? Não vou nem dizer novela, porque a situação sempre esteve para ser resolvida, a questão era mais burocrática mesmo com o Aston Villa, e agora Felipe Coutinho está apto a enfrentar o Botafogo e também aos próximos jogos da temporada. E também nesta quinta-feira o volante Felipe Coutinho, o meia Felipe Coutinho foi absolvido no julgamento que teve no STJD pela expulsão no jogo contra o Fortaleza, o jogo que ele empurrou aí o Marinho numa discussão, o atacante Marinho do Fortaleza, empurrou o atacante, foi expulso e acabou sendo denunciado no STJD, mas o jogador se explicou aí, deu a sua versão, deu o seu lado, e o tribunal entendeu, acatou e absolveu o Felipe Coutinho, que agora está livre para os próximos compromissos do Vasco da Gama na temporada. E o Felipe Coutinho hoje também completou um ano com a camisa do Vasco da Gama, desde que ele foi anunciado, e acumula ótimos números, 44 jogos, 8 gols, 4 assistências, 12 participações em gols, um número aí relevante considerando que ele voltou aí de um futebol não tão intenso como o futebol do Catar, quando ele atuava aí lá no futebol do Catar, onde a exigência era muito menor, e o Felipe Coutinho voltou, está se adaptando e hoje se tornou uma peça muito importante, eu diria até fundamental, para o Vasco da Gama, e assume a camisa 10. Não à toa, assume a histórica camisa 10 de Roberto Dinamite. E para fechar o giro desta quinta-feira, o Vasco realizou hoje seu último treino antes da viagem para Brasília, onde vai enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O clube realizou a atividade nesta manhã no CT Moacir Barbosa e amanhã, depois do último treinamento aí no Rio de Janeiro, o Vasco irá viajar para Brasília para o confronto diante do Botafogo, visto que o Vasco vendeu o seu mando, né? O jogo seria em São Januário, mas após um acordo aí de venda de mando de campo, o Vasco vai enfrentar o Botafogo em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A expectativa agora é pelo retorno do atacante David. Há uma expectativa de que o atacante seja relacionado aí para o confronto e ganhe minutos de forma gradativa. E o meia estrela também está aí nesse balaio, né, de expectativa para que possa estar atuando, mas a situação do Estrela é tratada com um pouco mais de cautela, a lesão dele é um pouco mais complicada, uma lesão um pouco mais delicada, e ainda há uma certa preocupação, ainda há um certo receio quanto à sua participação nesse jogo agora diante do Botafogo, mas a expectativa é grande para o retorno do atacante David, que será muito importante aí nos próximos dias, nos próximos jogos do Vasco da Gama. O atacante Lloyd também aí, que viajou, que foi para sua terra natal após a sua mãe sofrer um AVC, retornou aos treinamentos desta quinta-feira no CT Moacir Barbosa e deve aí estar à disposição para o jogo contra o Botafogo. E é isso, pessoal. O giro desta quinta-feira vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo também para todos os seus amigos no WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, todas as redes sociais das quais vocês tiverem acesso. Não esqueça também de seguir o @canal do Pedrosa, que por lá estamos atualizando aí o noticiário do Vasco da Gama com muita credibilidade e com muita confiabilidade. Lá você pode ter certeza que o nosso trabalho é feito de forma séria e respeitando sempre o torcedor vascaíno. E no mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, um forte abraço e saudações vascaínas.